Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de fevereiro de 2023. O tempo está voando, né? O tempo está voando. E nós hoje temos, assim, a alegria de receber a nossa querida irmã Vera Isaura, companheira de muitos anos, estudiosa da doutrina, trabalhadora do CEOS, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai estudar conosco, e ela veio hoje para conversar sobre um tema do livro Religião dos Espíritos, né? Essa obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo a ser estudado hoje é Na Terra e no Além. Esse título, esse texto que tem aqui, Da Terra e no Além, de Emmanuel, é uma reflexão da questão 807 do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos muito felizes de receber a nossa querida irmã Vera Isaura. Então, mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo de hoje é desse livro Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição escolhida foi essa: agradecer. Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades. E elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo. E então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir, e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Então, Senhor, diante dessa mensagem tão importante para nós, que possamos usar a gratidão em todos os momentos na nossa vida. E, por ora, como estamos aqui numa reunião de amigos, encarnados e desencarnados, agradecemos, pois, que a nossa amiga possa receber as melhores bênçãos e que ela seja envolvida para que possa passar para nós fruto dos seus estudos e que possamos agradecer novamente essa oportunidade de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu convido a nossa irmã Vera Isaura para que ela possa iniciar o seu trabalho. Vera, você tem até 19h30, se precisar de mais uns 5 minutinhos, tá? Fica à vontade para fazer os seus esclarecimentos. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Que assim seja. Está me ouvindo bem? Está tranquilo o som? Sim, está bem. Então, agradeço aí, Rose, a oportunidade, né, que a Rose sempre me dá de não sair do trilho, de permanecer na linha reta. E esses estudos facilitam muito, né? É bom estar com pessoas que a gente já conhece, pessoas que eu não vejo há tanto tempo, Eloá, saudades. Saudade. Seu Jorge eu vi esse final de semana no almoço, dançante, só não pôde dançar, né, seu Jorge? Mas foi muito bom reencontrar a Carmen. E é bom ver vocês assim, mesmo que seja de forma online, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente e o coração fica, acho que, mais sensível, sei lá, fica mais molinho, a gente sente saudade, aí começa a pensar no tempo que já passou. E a doutrina, graças a Deus, né, nos
nos aproxima desses estudos, porque, afinal de contas, a gente está no estudo, nas palestras que são estudos, né? E que acabam trazendo para nós boas reflexões para a nossa vida, nossas atitudes, procedimentos, olhares, que às vezes a gente fala com os olhos, as pessoas têm uma ideia e, na verdade, não bate muito com o nosso coração, nosso pensamento, né? Então, a doutrina sempre nos despertando para essa questão. E eu fiquei refletindo esse tema na Terra e no além, que é um tema assim que para muitos é difícil de entender, né? Principalmente dependendo da dificuldade que a gente traz, dificuldade física ou dificuldade moral, ou algum sentimento deturpado, ideias que a gente tinha e que hoje nós precisamos rever essas ideias, né? E nós vemos que o espiritismo, ele se apresenta, nós sabemos, né, que se apresenta como consolador prometido por Jesus. Aí a gente pensa assim, por quê? Por que que o espiritismo ele se apresenta como consolador? É só para nos acalmar o coração? É para nos acalmar o coração, nos esclarecer diante de tudo que a gente passa, porque às vezes a gente acha que está passando por uma situação que não deveria, né? Nós vamos tendo oportunidade de perceber em diferentes formas tudo o que acontece na nossa vida, em várias situações, né? Porque a doutrina nos explica o porquê da vida. Por que que de onde nós viemos? Que é impossível ter esse conteúdo, ter esse pensamento, esse mecanismo todo, esse progresso, essa tecnologia que hoje nós temos, nós viemos de algum lugar. Para onde vamos, né? Por que que nós sofremos? Por que que nascemos com determinada deficiência, determinada situação social, ou até junto com algumas pessoas que a gente não entende por que está tão próximo? E por que que nós não conseguimos nos entender com algumas pessoas que vieram tão perto de nós, que temos que conviver o tempo todo e que, por mais que a gente trabalhe essa tão buscada paz, nós, vira e mexe, a gente está tendo uma divergência, né? O porquê? Nós temos muitos porquês, mas a gente não pode ficar só querendo saber, mas principalmente recebendo e refletindo nesses momentos que a gente tem essa oportunidade. Porque se nós nos afastarmos da doutrina, nós nos afastarmos das reuniões públicas, nós nos afastarmos do estudo, vai ser mais doloroso, muito mais doloroso. Então, qual é o fruto? O que que nós tiramos desse estudo? O que que nós tiramos dessas reflexões que fazemos? Nós colocamos a nossa consciência de que nós somos realmente espíritos endividados. Pode ser que alguém aqui discorde. Não sou um espírito endividado porque eu não passo por situação nenhuma triste ou não tenho deficiência nenhuma, sou fisicamente perfeito. E, na verdade, nós sabemos que todos nós temos alguma deficiência, né? Não somos totalmente perfeitos. E buscamos a perfeição, nós estamos nesse caminho buscando. Nós devemos entender que nós precisamos também superar essas imperfeições, tanto as imperfeições na questão dos sentimentos, das emoções, que mexem muito com o nosso organismo físico, né? E quanto também as imperfeições de coisas que nós trazemos do passado, alguma situação que não ficou resolvida, bem resolvida, uma situação que a gente hoje não imagina que tenhamos passado em outra vida, e ficamos questionando por que acontece certas coisas com a gente, né?
Então, nós estamos aqui exatamente para isso. Superar nossas imperfeições, reconhecendo de verdade, quais são elas, quais são as nossas deficiências, as nossas, sem justificar, né? Porque a gente adora justificar. Não, eu sou assim, irritadinha. Semana passada até eu falei sobre a cólera, uma casa espírita, e a gente começa com uma irritaçãozinha, né? Fica irritada, daqui a pouco está com raiva, e dessa raiva pode virar uma cólera que nós sabemos que aproxima aqueles que estão na mesma sintonia e acabam potencializando esse nosso sentimento tão triste, tão inferior, que é a raiva. Porque raiva todos nós sentimos, nós temos que saber controlar, né? E para isso, para ter uma vida mais tranquila, uma resignação maior diante dos acontecimentos da nossa vida, nós precisamos investir mais no conhecimento de tudo, não só da doutrina espírita, mas saber o porquê de tudo que nos acontece, como foi criado isso, aquilo, porque muitos jovens hoje já nascem com o celular na mão e acho que sempre foi mole, mole, fácil, fácil assim, né? Sem entender que nós, antigamente, queríamos pesquisar uma coisa, a gente ia lá na biblioteca, no centro da cidade. Então, não foi fácil, não, gente. Não era fácil. Parece que tudo foi fácil, que nós já encontramos o mundo pronto. Mas esse mundo vem caminhando através de quê? Do progresso, né? Da liberdade de pensamento, das questões que a gente vai observando que vão criando cientistas, e por aí vai, né? Eles, nesse texto lá na Terra e no Além, que foi uma reunião pública de 13 de abril, 1959, deve ser, né? Tenho certeza, mas... E ele cita a questão 807, como a Rose aí colocou. A questão do Livro dos Espíritos 807, que ela traz para nós a seguinte pergunta: o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Essa pergunta é muito atual, né? É muito de acordo com tudo que nós observamos. Isso não quer dizer que seja só uma superioridade de posição, né, de um presidente, de uma empresa, de um chefe de setor, de um gerente de um banco. Não é só isso. São posições que nós ocupamos dentro de cada instituição, cada local que nós trabalhamos, né? São posições de confiança, posições que nós precisamos ter respeito pelos demais, aqueles que nós precisamos auxiliar de alguma forma dentro do trabalho. É assim? E a resposta dos espíritos diz assim: aqueles que abusam, né, que perguntam, né, abusam da superioridade das posições, merece ser excomungado. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, quer dizer, chegará um momento a seu turno, aquele momento que a coisa vira, a coisa modifica. Renascerão numa existência que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. É a resposta dos espíritos, não é? Então, aí nós pensamos logo, principalmente agora, né, que estamos todos muito politizados, de um tempo para cá, buscamos entender um pouco mais de algumas questões de política, e a gente observa que das questões de né, corrupção, né, que a gente vê tanto comentário de fulano, beltrano, algum cargo público desses, que lesa os outros, tira uma merenda, tira
o dinheiro da merenda, tiram, e por aí vai prejudicando algumas pessoas. Pode achar que não está fazendo isso, porque está tão feliz com aquela posição, né? A vida social que leva, que não quer perder esse status, não quer perder nada. Mas não somente essas pessoas, mas, como eu disse antes, nós precisamos ver qual é a nossa conduta dentro das administrações que trabalhamos, dos locais que temos um cargo de confiança. Por exemplo, quem trabalha em hospital, o enfermeiro que trabalha no hospital, que tem acesso livre aos objetos do hospital, né? De gases, esparadrapo, remédios. Essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande. E, principalmente, independe de que hospital seja, público ou particular, nós temos a nossa honestidade. E nós vemos muitas pessoas que vão para os locais, para suas casas, o vizinho pede, você não teria como me arrumar? Vou trazer lá do hospital. Né? Isso tudo é lesar o outro, porque estamos tirando de alguns para oferecer a outros. E, na verdade, é uma falta de consciência, de honestidade. Insumos de papelaria de colégios, né? Às vezes você vê assim uma pessoa que diz para a gente assim, me dá um monte de folha, fala assim, pode usar à vontade, isso aqui é é grátis, não vou nem. E a gente sabe que está tirando um material que é uma ajuda que o governo ou alguma instituição oferece para que tenha condições de atender alunos, mas tira achando que vai facilitar a vida do outro e, na verdade, está oprimindo, de certa forma, outras pessoas que não têm condições de ter aquilo. Então, cada vez os locais, principalmente públicos, ficam sem nada. Às vezes, você tem em hospitais particulares muita coisa que é oferecida ao paciente, que aquilo tudo fica ali, sobra, né? Mas alguém pagou por aquilo. Então, não é certo nós levarmos nada que não seja nosso para casa. Quanta gente, aí a gente vai observando pessoas que agem dessa forma e retornam, de certa forma, porque a lei é para todos. Existe a lei do retorno. Tudo que nós fazemos tem um retorno, uma consequência. Se não for nesta, será numa outra. Quantas pessoas passam por situações, pessoas que nós conhecemos, que passam por situações de dificuldade, lutam, trabalham com objetivos de comprar um carro, de comprar sua casa própria. Às vezes levam alguns anos, 3, 4 anos, juntando um dinheiro para uma festa de 15 anos de uma filha, e são passados para trás, lesados. Quantas pessoas nós vemos assim? Que falam assim, nossa, eu não tenho sorte, estou sempre perdendo dinheiro. Tem até uma história do Chico, né, que um comerciante, eu não sei bem se era comerciante, ele foi assaltado, levaram tudo dentro do escritório, levaram tudo dele, né, bagunçaram tudo lá, e aí ele vai até Chico Xavier e fala, mas Chico, eu não aguento isso, por mais que eu faça, agora me levaram tudo. Aí Chico abraça ele e fala assim, que bom, meu amigo, que você pôde devolver, né? Porque a visão deveria ser essa, não é essa, lógico. Para isso existem as leis dos homens, para punir, né? Para aplicar alguma coisa que vá fazer com que a pessoa pague essa situação, de alguma forma. Mas por que será que nós somos lesados o tempo todo, né? Em algumas situações? E lá no texto diz assim, ó,
interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo da experiência terrestre, quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e aporte distinto, elegância e domínio no quadro social em que se expressa. Então, quantas pessoas a gente observa, nós mesmos, claro que nós temos que estar sempre apresentável em qualquer lugar que a gente vá, dependendo do local, mais apresentável ainda, né? Mas, para isso, nós vamos usar daquilo que nós, do nosso trabalho, e não querer cada vez mais ter dinheiro, ter uma situação confortável, independente de onde seja que nós estejamos tirando esse dinheiro. Essa situação esteja me facilitando e prejudicando outras pessoas, né? Então, ali ele continua. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis. Quer dizer, a gente vai passar para outra vida, né? Nós vamos para continuar nossa caminhada. Não vai acabar ali no nada. Vamos fazer tudo correndo, vamos ter a melhor vida, vamos usar as melhores roupas, comer a melhor comida e que se dane o resto, né? Que é assim que muita gente pensa, cada um por si. Eu estou fazendo o meu, eu estou trabalhando para isso, mas trabalho, você tem a tua recompensa. Agora, usar de um dinheiro que não é seu, né? E como nós vemos, quantos locais poderiam estar tendo uma vida mais digna se não fosse tanto roubo? Os bancos, às vezes, nós tínhamos o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que era um banco do Rio de Janeiro, um estado como o Rio de Janeiro, ficou sem banco. Por quê? De tanto que fizeram um buraco no banco, o banco quebrou, né? Aí o que aconteceu com aquelas pessoas que trabalhavam ali? Foram embora, mandados embora. E assim, quantas pessoas. E esse Banco do Estado do Rio de Janeiro tinha em vários locais do Brasil, tinha muitos locais, em vários estados. E por conta da ganância de alguns governadores, do governador da época, houve essa fraude, essa corrupção tão desregrada, uma coisa absurda, sabe? Sem compaixão, porque, na verdade, você não pensa na consequência que isso vai causar nesta vida, muito menos em outra, ainda mais não tendo uma ideia do que seja. Então, nós podemos voltar, né? Deus é tão bom que nos dá essa oportunidade de nós voltarmos, reencarnarmos e aprimorarmos numa próxima vida essa conduta, esses sentimentos, essas virtudes, vamos ampliar essas virtudes, melhorar, vamos ter mais consciência, buscar ter mais consciência. É que aqui a gente volta, se envolve às vezes com as mesmas provas e a nota, infelizmente, não é 9 e 8, é 3 e 4, na maioria das vezes, né? Então, nós podemos reduzir essa pena, porque não é uma coisa determinante. Você vai voltar e vai passar por isso. Nós podemos, sim, encarnado, buscando esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina nos esclarece. Então, quando não sabemos o porquê desse sofrimento, dói muito mais, com certeza. Porque a gente pensa, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E fica desesperado. Quando nós nos aproximamos desses conhecimentos, tiramos um pouquinho de tempo para isso, para saber o porquê da nossa vida, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, a dor parece que diminui, porque vem a resignação, vem um sentimento assim de, poxa, se eu estou passando por isso, não é à toa. Então, eu vou buscar fazer o meu melhor, né?
nós podemos reduzir, exatamente, porque nós podemos agir de outra forma, buscar estar enganjado em algum trabalho social. E é isso que a doutrina nos remete o tempo todo, que a gente busque estar junto de pessoas auxiliando. E quando nós sabemos disso e começamos nesse processo de auxiliar outras pessoas, nós esquecemos das nossas dores. Lembra daquele gigante deitado que ele fazia palestras dentro daquela condição difícil que ele trazia naquela última encarnação. Então, entendendo melhor, nós podemos ser felizes com as nossas dificuldades, quer dizer, felizes, eu acho que entre aspas, né? Porque a pessoa que tem uma certa dificuldade, principalmente física, assim, uma cegueira, é surdo, ou traz alguma deficiência, pode ser que não seja, apesar que nós víamos, né? Nós que somos do CEOI, fomos quantas vezes lá no Lar Maria de Lourdes e tinham espíritos tão comprometidos ali dentro e sorriam, né? Parece que tinha uma alegria que eles queriam transmitir com toda aquela dificuldade. Aí a gente volta nessa situação, sem pensar, porque quantas pessoas estão se comprometendo com a vida. Aí vem numa expiação tão difícil, né? Tão complicada, que cabe a nós que sabemos disso auxiliar de alguma forma, independente de saber o porquê dessa situação que está passando. Porque expiar é assumir a dor do outro. Expiar é a gente assumir para nós a dor que causamos em outro, né? E aí acontece que a vida, ela muda. Quando a gente encarna, a vida nos ensina mudando a posição de opressor para oprimido. Que é só assim a gente vai observar que nós vamos sentir na pele tudo aquilo que, de repente, em algum momento, num passado distante, que nós não lembramos, mas temos uma sensação estranha. Até em questões de preconceito, né? Em questões de discriminar pessoas, discriminar locais, religiões, isso tudo é porque nós ainda trazemos lá do passado e que precisamos trabalhar. Graças a Deus, estamos trabalhando nessa. Aí, lá no texto, diz que os cientistas famosos, né, que fizeram situações de crueldade no passado, hoje voltam na idiotia. Políticos, ali diz, que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa. Suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Então, quer dizer, são situações que a gente vai observando e que pessoas vão trazendo deficiências mentais, físicas, administradores dos bens públicos, olha eles aí, que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia particular. Quer dizer, olha, uma vez eu fui a uma festa, um churrasco, uma igreja, e uma família bem conceituada doou vinho para esse churrasco, garrafas de vinho. Então, quando nós chegamos lá, estava a mesa separada com o nome da família, né? Que eu já acho errado, né? Beneficiar aquela família com um local já pré-determinado, destacado, para mostrar que eles que doaram certas coisas. Aí a pessoa, uma das pessoas da tal família conceituada, vira e fala assim: traz o vinho que eu doei. Pô, que doação é essa, gente? Você doou para o churrasco para todos? Ou você doou para ostentar alguma situação, ou para mostrar que foi você que deu,
né? E quero o bom para mim. Eu doei, eu quero aquilo para mim. E assim, nós observamos muitas pessoas que agem dessa forma, às vezes sem sentir, não na intenção, porque a intenção, às vezes, não é essa, mas o sentimento, o orgulho, a vaidade, a gente não percebe que traz, né? Então, no texto, ele vai falando, deixa eu ver aqui, os cofres do povo, a favor da economia particular. Solicita um raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o fruto aparentemente legal. Quer dizer, quando reencarno, que vem aquela questão de mostrar como é que você vai voltar, existe até uma escolha de alguns, e a maior parte vem, não é escolhido, vem porque vem no resgate mesmo. Não é uma questão de escolha, apesar que alguns têm essa possibilidade de ainda observar que vale a pena voltar numa situação difícil para resgatar isso tudo mais rápido, né? Só que uma coisa a gente está fora do corpo, outra coisa a gente está encarnado. Quantos criminosos que tiraram, através das armas, que tiraram vidas e vêm com braços mutilados, mas assinando afetivas sentenças contra si mesmos. Então, nós vamos observando muitas dificuldades, pessoas que voltam. Esse texto realmente é um texto, na minha opinião, logo que eu li, primeiro assim, eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, meu Deus, como eu vou me sentir? Porque para você passar uma coisa, você tem que ter certeza daquele sentimento, de que você concorda. E logo, a princípio, eu discordei. Eu falei, meu Deus, é muita tristeza para eu aceitar isso. Quer dizer, a gente vai observando que nós precisamos trabalhar isso em nós. Nessa vida, nós estamos bem mais tranquilos, né? Nós trazemos assim, um coração cheio de amor, vontade de ajudar, estamos sempre, de alguma forma, envolvidos no bem, né? Mas ainda temos muitos sentimentos em nós que precisamos trabalhar. Eu estava vendo aqui no livro, e foi até uma coisa incrível. Eu, durante essa semana, fiquei buscando entender um pouco melhor e aceitar o texto para que eu pudesse falar melhor sobre ele, né? Para pudesse passar uma verdade, e não só o que eu estava lendo. E eu fui em algumas palestras e tal. Uma delas, eles deram o exemplo de um senhor, um avô, no livro Céu e Inferno, que ele é, como é que se diz, né? Evocado numa daquelas sessões, e a neta pergunta a ele como ele está. E foi incrível que ontem, na palestra do CEOI, ontem foi domingo, né? A Lúcia Reis, que eu amo, essa menina, é uma garota estudiosa, né? Eu gosto demais da Lucinha. Ela citou o mesmo texto do livro do Céu e Inferno. Eu falei, Lúcia, depois que ela deu a palestra, eu falei, Lúcia, esse texto aí, olha que coisa, ontem eu li esse texto, que é o texto do Joseph Bré, que é um senhor, é um homem honesto, segundo Deus, ou segundo os homens, né? E a neta pergunta, né? Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Porque o que é isso aqui que nós fazemos? É para auxiliar no nosso progresso, de cada um individualmente, né? Então, quando ela pergunta ao avô, o avô diz para ela: eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. E ela diz, mas como? Pois não viveste sempre honestamente? Quer dizer, nós achamos assim, eu pago minhas contas, não devo nada a ninguém, né? Nunca roubei ninguém, eu nunca
Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: eu vou para o céu, porque sou uma boa pessoa, nunca roubei nada, tenho as minhas coisas e eu sou boazinha, então eu vou para o céu. E não é só isso, né? E ele diz aqui, sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. É impressionante, e é verdade. Nós podemos não aparentar para os outros o que nós sentimos, o que nós pensamos, a nossa inveja, nosso ciúme, né? A nossa vontade de que o outro quebre a cara, e por aí vai. Porque nós estamos sempre com o nosso corpo físico escondendo nossas pequenas imperfeições. É claro que tem momentos que nós conseguimos nos colocar de uma forma melhor, de uma forma mais sincera, né? E ele diz que a opinião pública não atinge o culpado, mas Deus sim, né? E ele diz também aqui para honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Quer dizer, estar sempre disposto a auxiliar. Porque é muito fácil, né, a gente doar dinheiro, muito fácil, eu acho muito fácil, do que você arregaçar a manga e ir à luta. E lá, você viu agora, com essa tristeza lá na Turquia e na Síria, o aeroporto estava cheio de voluntários para irem lá auxiliar. Eles simplesmente abriram mão da vida deles para ir até lá. Isso é muito bom. Isso faz parte do amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, né? O homem honesto, diz o vovô lá, do Céu e Inferno, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem. Quer dizer, é difícil, né? Se a pessoa nos ofende, às vezes nem olha para a nossa cara, acontece até de companheiros passam por nós num cumprimento, tá? A gente fica, ai, que horror, hein, hein, hein. Por quê, né? Ainda não estava num bom dia. A gente tem que usar sempre dessas artimanhas para não reagir dessa forma. Porque o que é o perdão? Se a gente não perdoa pequenas coisas, imagine grandes coisas. É muito mais complicado, né? Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, nós vamos observando, nos observando. Isso é um alerta, a doutrina é um alerta. Jesus, porque a doutrina espírita, ela faz tudo baseado em quem? Nos ensinamentos do nosso mestre Jesus, né? Então, nós observamos que aqui, por exemplo, no texto, deixa eu ver onde que eu gravei, que eu já esqueci. Ele diz assim: ajudai-vos assim, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do passado. Porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Né? Porque outra coisa também, quando Jesus nos disse,
Vigiai e orai. É isso. É vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes, vigiar nossa palavra. Às vezes a gente é impulsiva, né? Fala o que pensa, e não é bem assim. Às vezes o que a gente pensa não é a realidade que acontece com o outro, mas de uma forma assim, um pouco agressiva, e a vida educa. Claro que temos educações, cada um de nós, diferentes. Né? Viemos de um pai ou uma mãe que eram mais conservadores, então a gente vem um pouco mais cheia de preconceitos, né? Ouvir de um pai, como eu ouvia do meu, que era um homem forte, lutador, nunca fugiu a briga nenhuma, ele dizia para mim, eu fui criada como um menino, e ele dizia, se chegar em casa, apanhar na rua, e chegar em casa chorando, vai apanhar. Olha, isso, eu tinha medo de alguém querer brigar comigo e eu não corresponder, afinal de contas, eu era filha de um lutador. Como é que eu podia apanhar na rua? Então, essas coisas vão ficando em nós. E eu nunca gostei de briga, nunca gostei. Então, a gente vai crescendo com aquilo que é passado para nós. Mas nós temos uma bagagem, nós somos individualidades. Mas eu levei um tempo para descobrir isso, né? Descobri depois dos 20 anos que eu fui começar a observar que eu podia mudar isso tudo. Não precisava ficar presa a essa educação. Então, o que a doutrina faz é exatamente nos educar, mostrar em nós, espíritos que somos, o que nós podemos ir trabalhando. É fácil? É rápido? Claro que não, claro que não. Nós vemos por nós mesmos, que ainda enfrentamos o outro. Às vezes, dentro da nossa própria casa, né? Nós não temos paciência com o outro, que tem uma certa limitação para algum entendimento. Mas isso é um trabalho em nós, em nós. É um trabalho o tempo todo que precisamos fazer. Quantas pessoas passam para os seus filhos que foi passado para eles no passado, nessa existência, quando nós éramos crianças? Eu tinha uma amiga que ela dizia para mim, eu vou educar meus filhos como eu fui educada, porque eu sou ótima. Poxa, será que eu sou ótima mesmo? Né? Então, a gente precisa rever esses conceitos. Será que eu sou uma pessoa que quero a paz, mas não sei ser pacífica dentro de casa, com meus filhos, meus netos, né? Meu marido, que é mais difícil. E quando a gente observa que nós não conseguimos fazer isso, mas lá fora é muito mais fácil chegar na casa espírita, tratar o outro com carinho, abraçar, né? Falar direito. Às vezes a gente é tão mal trabalhada que nem lá fora a gente consegue fazer isso, né? Tratar o outro direitinho. Às vezes a gente dá umas patadinhas. Isso tudo é educação do espírito. São coisas que nós vamos levar. E por aí vai. Nós somos, quando esse senhor diz para a filha, para a neta, transmite, cara, filha, repete tudo que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Quer dizer, nós precisamos, enquanto estamos caminhando, ir nos consertando, aparando arestas, porque quando a gente deixa a irritação tomar conta, a gente vai embora, né? Ou então a ganância toma conta, eu quero mais ainda. Eu tenho 3 milhões de reais, mas eu quero mais. Já pensou se eu perco 1 milhão? Né? O que é 1 milhão? É muito dinheiro.
Se eu perco R$ 100, já choro a beça. Perder 1 bilhão para quem só vê isso, só vê a importância desse valor das coisas materiais, dói muito. Mas isso é ausência de quê? Dessa ideia, né? Dessa ideia de vida futura, como se fosse só aqui. Nós estamos envolvidos por uma vida que não vai acabar, que vai continuar. E para isso nós precisamos trabalhar. Às vezes nós olhamos pessoas que são tão tranquilas, né? Estão sempre em prol dos outros, abrem mão do que gostam, às vezes, de uma situação em favor de outra pessoa, estão sempre envolvidas no trabalho do bem. Aí a gente fala assim, ai, queria ser tão igual essa fulana ou esse fulano, ele é tão bom, ele é tão desprendido das coisas, mas isso é um trabalho árduo, né? É um esforço que nós vamos fazendo, porque nós somos pessoas ainda muito cheias de melindres, né? Coisas que, às vezes, você tem uma pessoa que você ama muito, mas a pessoa não te compreende. Aí você fala, querendo auxiliar aquela pessoa, e a pessoa diz para você: você gosta de falar mal de mim, você gosta de apontar meus defeitos. E não é. Você está querendo só que a pessoa reflita no que está fazendo, mas já criou uma barreira. Você não pode falar com a pessoa, que a pessoa vem com 4, 5 pedras na mão. E fala assim, ainda, que piora a situação. Você é assim também. Aí a gente vai fazer o quê? Porque se pega no nosso temperamento de alguns momentos, mas não vê que a gente está no esforço de melhorar o tempo todo. Nós estamos no esforço. Aí diz assim, o que você está fazendo lá no seu todo dia? Quando você dá uma escorregada. Ainda tem isso na nossa cara. Mas isso é bom para nós. Porque aí a gente, como eu disse no início, a gente volta para o trilho. Então, a vida não é só esse momento agora. A vida é muito mais do que isso, e nós todos sabemos disso. É muito bom estar presente no estudo, que a gente não desista de estar presente no estudo, que nós possamos ter vontade de mudar nossos sentimentos, nossa forma de olhar o outro, né? Quantos políticos foram ruins no passado, de repente, tiveram pensamentos diferentes e hoje estão mais amadurecidos. Temos que dar a chance de esperar para ver qual é o fruto dessa maturidade, né? Qual é que fala de fraternidade, de amor, de solidariedade, que presta atenção em coisas muito mais importantes do que apenas o lado financeiro do mundo, mas principalmente a fraternidade, o bem-estar do ser humano. O que é isso? Por que eu posso ter muito e não prestar atenção no que não tem nada, que está sofrendo numa situação triste, situação de... Eu acho que eu dei algum problema aí. Está piscando. E situações de egoísmo, né? Porque o outro está sofrendo ali na minha porta, quando eu não separo um lixo, quando eu boto cocô de cachorro, resto de comida, garrafa, lata, tudo junto no mesmo saco, tem alguém que vive daquele plástico. Vamos separar. Aqui na minha rua, as pessoas, às vezes, alguns vizinhos, botam lixo fora de dia. Aí passam os rapazes, né, recolhendo material reciclável e esparrama tudo. Eu acho até com raiva, porque está tudo misturado. Por que não separar? Deixa um saco, eles vão se acostumando. Infelizmente, cada um tem uma forma de pensar e outras pessoas não pensam como nós, né? Mas isso também é amor. Isso nós estamos plantando agora para lá no futuro ver acontecer uma coisa muito melhor. Porque se essas pessoas que vivem do lixo estão nessa situação, vamos ajudá-los a vencer essa prova, né?
passar por essa existência e, pelo menos, ter condições, dignidade, com o material que ele arrecada para ganhar um dinheiro e alimentar seus filhos, porque eles também têm filhos, eles têm dor de dente, como eu sempre digo. As dores que nós temos no corpo físico, eles também têm. Talvez eles não percebam as dores morais, mas as dores de ouvido, de dente, de barriga, eles têm igualzinho a nós. Então, vamos facilitar um pouco mais, né, a vida dessas pessoas. Mas o que é separar um lixo? Não custa nada. Pega uma garrafa, toda vez abre um saco e vai botando a garrafa plástica, lata, tudo separado. Plástico, saco plástico de pão, não sei o quê, não serve para eles. Eu já conversei com um deles, ele falou, não, senhora, não precisa, isso aqui eu não quero, tá? Isso aqui não serve para mim, não. Entendeu? Eu faço a minha parte. Ele diz para mim, eu só quero garrafa e lata. Eu só separo garrafa e lata para eles. Eu também separo plástico diferente de comida, né? Eu também faço isso. Mas é isso aí. O amor é uma coisa que nós precisamos exercitar mais. E ver em nós mesmos o que nós estamos falhando, né? De que forma nós estamos usando as pessoas, de que forma nós estamos nos colocando, às vezes com ostentação, mas nem sentimos, né? Deixa o outro falar. Eu prefiro ouvir do que falar. Tanto é que, para eu fazer esse estudo, para mim é um pouquinho complicado, porque eu não sou muito de falar, eu sou mais de ouvir. Mas, gente, gostei muito de estar com vocês, foi muito bom estarmos juntos. E isso é muito bom para mim, com certeza. Eu tenho na Rose, vou agora mexer no ego dela, a minha professora. Nós somos, acho que estudamos até juntas em algum momento nessa existência, lá quando éramos do jardim de infância. Mas a Rose sempre me dá umas catucadas, sabe? Isso foi nesses 20 anos que me ajudou a não sair do estudo, prestar atenção nos livros, sempre me mostrou os melhores livros, e eu agradeço muito por isso. E agradeço a todos vocês por nossa amizade, sempre juntos, né? Ou no CEOI, ou no Francisco de Assis, e a gente continua por aí, se esbarrando, se Deus quiser. Um beijo em todos, muita paz aí, uma semana de muito amor, paciência. Tchau. Obrigado, minha amiga. Nós também, todos nós, aprendemos muito com você. Você tem muito para nos oferecer, para estudar, para nos ensinar, e continue firme e forte, porque continuarei a convidá-la para vir conversar conosco. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e te auxiliando nessa caminhada, auxiliando a todos nós. Então, meus irmãos, eu estava um pouquinho preocupada que a chuva aqui, os raios e trovões aqui estão caindo, que é uma loucura, desde cedo. Mas, graças a Deus, conseguimos realizar a nossa palestra pública. Antes, eu vou encerrar aqui rapidinho.